queridos, essa noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração de fé, mas eu vou falar de um aspecto da fé um pouco diferente, amém? E eu quero que você, pelo Espírito, pegue essa palavra e guarde. E amanhã, segunda-feira, quando você se levantar para ter a sua semana, seu trabalho, você vai ficar com essa palavra no seu coração. E vai ficar escritas e marcadas na tábua do seu coração, você não irá esquecer. E mesmo que hoje você não precise dessa palavra, você vai guardá-la na prateleira do seu coração. Porque haverá um momento que você precisará, e essa palavra vai salvar a sua alma, a sua vida, amém? Abra comigo em Salmos capítulo 55, verso 22, eu vou ler na Revista Atualizada e depois eu vou ler na Amplificada esse texto. Do que é que você vai falar, Fabiana, nessa noite? Eu quero falar sobre um aspecto da fé chamado descansar em Deus. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem vivido nesse século é aprender a descansar. Porque é o século da ansiedade, é o século que uma das maiores doenças, né, psicológicas, né, que a gente vê nesse século é a ansiedade, a preocupação, principalmente ansiedade a respeito da vida e do futuro, não é? Então, por causa disso, muitas vezes a gente não consegue descansar a nossa mente, a nossa alma. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele restaura a nossa alma. Lá no Salmo 23 diz que Ele guia-nos pelas veredas da justiça e refrigera a nossa alma. Tem uma versão que diz que Ele restaura a nossa alma. Aleluia! O Senhor quer cuidar da sua alma nessa noite. Não sei se você pode estar acometido de síndromes de pânico, de ansiedades profundas, tomando remédios tranquilizantes. Eu não sei, mas você sairá daqui hoje abastecido por uma palavra que é poderosa para curá-lo, transformá-lo e tirá-lo de qualquer tipo de cativeiro emocional e psicológico. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder para salvar a nossa vida. Amém? Olha o que diz aqui no Salmo. Está projetado? Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor. Então essa é uma noite de entrega. Olha para seu vizinho e fala para ele assim: hoje é uma noite de entregar. Entregar de verdade, irmãos. Entregar de verdade. Porque tem coisas que a gente dá para Deus e aí depois a gente pega de volta. Como é que a gente faz isso, Fabiana? É que quando a gente fala assim no culto, né? Um lugar que um pastor falou, um lugar de restauração como esse lugar hoje à noite, um lugar de descanso, a gente entrega para Deus. Aí quando chega amanhã, segunda-feira, a gente pega de volta. Como? Se preocupando de novo. Ficando aflito, ficando amargurado, ficando ansioso, ansiosa. Mas hoje você vai entregar e você vai deixar no altar do Senhor isso aqui. Você vai abandonar isso no altar do Senhor e não vai pegar de volta. Ele diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu quero ler esse texto na Amplificada. Ele diz assim: lance o seu fardo sobre o Senhor. Libere o seu fardo para Ele. E Ele sustentará você. Ele nunca permitirá que os justos se escorreguem, caiam e venham a falhar. Isso fala sobre a soberania de Deus sobre a vida do justo. Deus é soberano sobre a tua vida. Ele te guarda, Ele te protege. A tua vida está na palma da mão de Deus. E nada vai sair do controle da mão do Senhor. Ele tem a sua vida na mão dEle. Você pertence a Ele, você é dEle. E eu te digo, descanse, porque vai dar certo. Olhe para o seu irmão aí, só um pouquinho, olha, não fica chateado comigo, mas é importante para você guardar. Olhe para ele e fale assim: vai dar certo, meu irmão. O final da história, diga, o final da história, a palavra final pertence ao Senhor. A palavra final não pertence ao diabo nem pessoas. A palavra final sobre a tua vida, teu ministério, tua saúde, tua família, a tua vida financeira, a palavra final pertence ao Senhor. É causa dEle, não é causa tua. Entrega a Ele. Às vezes a gente está colocando essas situações como causa nossa. E a gente fica preocupado porque a gente acha que é nós que devemos resolver.
Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante hoje. Aquilo que você não pode resolver, que você já tentou, e você sabe que você não tem mais poder para resolver isso, nem como resolver. E sabe do que eu estou falando? Esse tipo de coisa aí, não tenta resolver. Entrega e descansa. Se você já tentou com todas as suas forças a resolver, a dar o seu jeitinho, a resolver conforme você pode, o seu braço pode, a sua força pode, mas você já descobriu que essa questão está acima do seu poder, da sua autoridade e da sua sabedoria, é momento de você abandonar isso nas mãos do Senhor. E entender que Ele vai guerrear as suas batalhas. Ele vai guerrear as minhas e as suas guerras, amém? Aleluia! A palavra de Deus nos mostra, querido, que uma das expressões de fé é descansar. E a gente tem aprendido, e tem aprendido certo, que fé é se posicionar. Não é assim? Fé é não aceitar o que o diabo diz, o que ele faz. Fé é declarar a palavra de Deus em cima da circunstância e sobre a circunstância. A gente tem aprendido que fé é confiar no Senhor completamente, mas a fé também requer um tempo de descansar e abandonar a preocupação e entender que a nossa preocupação e a nossa ansiedade não irá resolver o problema. E sabe que a confiança verdadeira é aquela que a gente consegue deitar a cabeça de noite e dormir sossegado, mesmo que ao redor esteja tudo fora do controle, mesmo que ao redor de você esteja tudo difícil, tudo diga que não, tudo diga que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que Deus não é por você. E às vezes você pode até pensar que Deus te esqueceu, que Deus não está se importando, nem que Deus está vendo a sua vida. Quantas e quantas vezes nós pensamos, Senhor, o Senhor não está vendo isso, Senhor, o Senhor não está olhando por mim, o Senhor não está intercedendo por mim, eu estou sozinho nessa situação. O Senhor lhe diz nessa noite, você não está só, você nunca estará sozinho. Ele disse, eis que eu estou com você todos os dias da sua vida, até o final dos séculos. E eu lhe pergunto, os séculos terminaram? Não terminaram, então Ele está contigo. Mas parece que às vezes Ele não está ali, mas Ele está ali. E como nós fazemos para absorver essa consciência da presença do Senhor? Descansando nele, entregando a Ele e dizendo, Pai, isso aqui está longe da minha alçada, isso aqui eu já tentei fazer, não consigo, isso aqui agora está nas tuas mãos. Sabe de uma coisa? Isso é fé. E às vezes parece que você está dormente, indolente, e quer parecer que você não tem uma atitude de fazer alguma coisa. Às vezes quando a gente está se posicionando em Deus, queridos, parece que a gente não está tendo atitude nenhuma, parece que a gente está meio desleixado, mas não é isso. Quando você está confiando totalmente em Deus, você resolve abandonar a preocupação e abandonar o controle daquela situação, porque a você não pertence o controle. Tem muita coisa que a gente não controla, não é verdade? Amados, a gente não tem noção e a gente não tem controle nem sequer o dia de amanhã na nossa vida. A tua vida amanhã está na mão de Deus. A gente não sabe nem sequer o dia da nossa partida dessa terra. Está comigo? Até essa alçada é de Deus, querido. Então, Ele cuida, Ele sabe o melhor. A tua vida hoje está debaixo dessa soberania de Deus. Então, Ele te diz, descansa mesmo que as coisas estejam difíceis. Filho, descansa em mim, porque eu vou resolver. Ele é por nós, Ele está conosco. Aleluia! Então, às vezes, nos tempos de espera, porque quando a gente fala sobre descanso, a gente fala sobre também espera, não é verdade? E esperar em Deus, às vezes, não é fácil, não. Mas a Bíblia diz, espera no Senhor e Ele agirá. Irmãos, eu sei que não é confortável para a nossa alma esperar, mas pensa num tempo gostoso na vida, é quando você espera em Deus. Quando você aprende o caminho da espera e do descanso, não tem nada melhor. E eu te digo nessa noite, é o antídoto contra a ansiedade. É o antídoto contra toda e qualquer preocupação. É entender nessa noite, eu vou sair daqui convicto que Deus
é aquele que está à frente e no comando desse barco. Eu vou esperar em Deus. Ah, mas se não der certo, vai dar certo. Ah, mas se Deus não agir, Ele vai agir. Ele diz, espera no Senhor e Ele vai te sustentar. Você vê que entre o sustento de Deus, o acolhimento de Deus e a vitória de Deus tem a nossa espera. Isso fala para nós também que se a gente ficar ansioso, ansiosa e tentando resolver na nossa força, a gente não vai ter a segunda parte do versículo. Quantos de nós fica rodando na mesma situação e nunca sai dela? Eu já vi tanto isso acontecer na minha vida, na vida de outras pessoas. Girando no mesmo ponto e não sai. Por quê? Porque não resolveu entregar e confiar de todo o coração. Que aconteça o que acontecer, aquilo ali está na mão de Deus. E Satanás não tem autoridade para tocar. Ele nos livra de toda a obra maligna. Amém, queridos? Deixa eu abrir a Bíblia com você aqui mais uma vez. Em Provérbios capítulo 3, verso 5. Abra comigo, por favor. Aleluia. Isso aí, Provérbios capítulo 3, verso 5. Quando você confia, entra num nível de confiança e de espera, de verdade, o tom das coisas mudam. É incrível, você acessa fé de verdade. Porque você sabia, antes de nós lermos esse texto, você sabia... Preste atenção nisso, nessa minha pergunta, nessa minha exclamação, na verdade. Você sabia que às vezes, até quando a gente está confessando a palavra de Deus, dentro de uma situação, confessando sem parar, às vezes a gente está fazendo confissões debaixo de ansiedade. É quando a gente entra naquela vibe, né? Que fica confessando. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ai, não aconteceu ainda não, vai acontecer. Aquela ansiedade, isso mostra que nós não estamos em fé. Porque até esse tipo de comportamento pode mostrar, travestido de fé, uma incredulidade. Porque na verdade você está com tanto medo de não acontecer, que você fica naquela confissão ansiosa, como se quanto mais você falasse que Deus, Ele vai entrar no estado de urgência, de emergência contigo, né? É como se você estivesse dando um start de Deus. Vai Deus, vai Deus, vai Deus. Faz alguma coisa. E a gente às vezes fica debaixo de ansiedade. Eu te digo que ansiedade é contrário de fé. Medo é contrário de fé. Lembra quando os discípulos estavam naquela tempestade com Jesus? Eu volto já para Provérbios, eu estou ligada, tá bom? Mas o Espírito está me lembrando aqui. Quando os discípulos estavam naquele barco com Jesus, e as ondas, aquele furacão começou a se levantar. De repente, do nada, se levanta um furacão. Nós não vamos entrar no texto agora, que não vai dar tempo. Mas é lá em Marcos. De repente, Jesus no barco dormindo, os seus discípulos com ele, e do nada, gente, a Bíblia diz que de repente, sabe que circunstância se levanta de repente? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, a vida tá maravilhosa. Daqui a pouco, do nada, se levanta uma tempestade na vida da pessoa. Vocês sabem do que eu estou falando. Pode ser que você esteja debaixo de uma pressão dessa aqui. E entrou aqui assim. Mas Jesus se levanta, ele fala com o vento, ele fala com as ondas, né? Fala com aquele vento impetuoso que provavelmente era um furacão, e tudo vira bonança, tudo acalma-se. Aí os discípulos, quando chegam para ele não elogia os discípulos, porque os discípulos acordaram ele de repente. Senhor, você não se importa que a gente está afogando? Certamente os discípulos fizeram assim. Acordem o Senhor na popa do barco, nosso mestre dormindo, e eles ansiosos, preocupados. Senhor, acorda, você não se importa? O Senhor levanta, fala com o vento, fala com as ondas, tudo fica calmo e volta a bonança. E o Senhor fala para eles assim: por que vocês foram tão tímidos? Por que vocês duvidaram? Por que vocês tiveram medo? Quando o medo se instala, a fé sai pela janela. Quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Há uma frase que o pastor Bud dizia. Ele dizia assim, olha que lindo, ele dizia:
Medo bateu na porta. Fé abriu e não tinha ninguém lá. Você entendeu? Vou dizer de novo. Medo bateu na porta. Fé abriu. Não tinha ninguém lá. Aleluia. Porque o medo é o contrário da nossa fé. Quando o medo entra, a fé sai. Mas eu lhe digo hoje à noite. Se medo se instalou na sua vida, síndrome de pânico, seja qual for o medo que se instalou, hoje ele vai sair pela janela. Porque você vai entregar com confiança isso ao Senhor. E você vai sair daqui robustecido e fortalecido. Debaixo de uma convicção que o Senhor Jesus, Ele está vivo. Ele está nesse barco e esse barco não afunda. Aleluia. Duas coisas que Ele ensina naquele texto que eu estou mencionando. A primeira é que se Jesus está no barco da nossa vida, não vai afundar nada. Não afunda nada não. E a segunda que ele nos ensina, fortíssima nesse texto, é que nós temos a autoridade para falar também com as circunstâncias. Não é verdade? Mas voltando aqui para Provérbios, capítulo 3, verso 5. Vamos ler esse texto. Nós estamos falando sobre confiança hoje. Sobre descansar. E diz assim. Vamos ler. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é a metade do seu coração. O Senhor está te falando hoje à noite. Eu não quero a metade do seu coração. Deus, Ele é exigente em algumas coisas. E uma das coisas que Ele é exigente, Ele não aceita nada pela metade. Tem que ser tudo dele. Ele quer ser o tudo, todo o seu coração. Por isso que Ele diz, confie nele de todo o seu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não é isso que fala? E não se apoie. Tem esse texto que nós estamos lendo, é se apoie. Mas eu acho interessante o texto que fala não se estribes. Por que você acha interessante? Porque o estribo é aquela peça que é colocada em cima do cavalo. Não é? E aquela peça, quando é colocada, é que quando a gente sobe no animal, a gente tem um apoio melhor. Inclusive, dá até para ficar em pé em cima do cavalo assim, né? Ousado, em pé em cima do cavalo. E a estabilidade é maior quando tem o estribo, certo? Quando você sobe num cavalo e não tem estribo, você fica ali meio perdido. Vou cair em qualquer momento. Mas com o estribo você se apoia. A palavra está dizendo aqui, confie em Deus e não se apoie na sua cabeça. Porque a nossa mente, ela vai permear apenas o mundo dos sentidos. A nossa cabeça, nossa mente, quando a gente se apoia nela, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar mais ligado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente. Não são as portas da alma, não é? Ouvido, olhos, o que a gente percebe, a nossa percepção psíquica, são as portas da nossa alma. Mas ela é muito limitada no sentido de que ela não abrange as grandezas de Deus. E o perigo da gente se apoiar na nossa alma e no que a gente sente é que no dia que tiver tudo ruim, você desaba. É que no dia que a notícia ruim chega, você fica sem esperança. No dia que a má notícia vem, na sua mente, você só consegue cogitar, eita, não vai dar certo. Isso aqui não tem como dar certo. A perspectiva é contrária. Porque tem muitas coisas nesse mundo que não tem saídas mesmo. Por isso que o Senhor fala, confie em mim. Não se apoie nos seus sentimentos. Não se apoie no seu entendimento. Porque o seu entendimento e o meu, querido, é muito limitado. Diz respeito apenas a coisas dessa vida. Mas existe um mundo, que é o mundo de Deus. É um mundo acima do nosso mundo, onde a verdade dele é maior do que a minha e que a sua. E que essa verdade que habita no mundo de Deus, que é da sua palavra, essa verdade, ela não muda, ela é poderosa, ela é grandiosa e ela faz milagres hoje na terra, na vida daquele que crê. Então hoje à noite o Senhor está lhe dizendo, não se apoie mais no que você sente, no que você pensa, não se apoie no que a televisão falou, não se apoie nem sequer no que a medicina falou.
Não se apoie na bolsa de valores. Não se apoie no mercado, se está bem ou se não. Não se apoie nos seus sentimentos, o que você está passando hoje, sentindo. Não se apoie em nada disso. Que o teu estribo, que aquilo que você apoia a sua vida e te dá estabilidade emocional e psíquica e espiritual é a palavra de Deus. Reconheça-o em todo o seu caminho e ele vai endireitar as suas veredas. Aleluia! Então, queridos, como eu tenho falado para você aqui já nessa noite, sair desse lugar debaixo de uma confiança extraordinária em Deus é sair debaixo de fé. Tem muitos aqui, queridos, que precisam nessa noite fazer isso aqui, ó. Descansar. Às vezes as guerras não estão fora da gente, às vezes a guerra está por dentro. O barulho não é nem tanto externo, o barulho é interno. Você pode até estar num lugar silencioso, externamente, mas dentro de você há muito barulho, muita confusão, muitas palavras, muitas aflições, muitas coisas negativas. E eu te digo, cada sentimento desse, e cada palavra dessa, e cada incredulidade dessa, e medo desse que se levanta, ele requer uma resposta da sua parte. Não deixe o inimigo falar maior na sua vida do que a palavra de Deus tem falado. Eu sei que muitas vezes, quando as intimidações do inferno se levantam, a nossa tendência é a gente ficar calado e ficar abatido, mas o Senhor te diz nessa noite, se levante pela fé em mim, confie em mim de todo o seu coração, independente do tamanho do problema que você está enfrentando, confie no Senhor, porque Ele tem os recursos necessários e poderosos para te levar ao lugar onde Ele prometeu na sua vida. Se todas as portas se fecharam, a porta de Deus, que se chama Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Essa porta não se fecha na sua vida, querido. Ele é poderoso para agir, mas Ele precisa de um coração que creia de todo entendimento, alma, espírito e corpo nele. Amém? Deixa eu ler outro verso para você aqui. Lá em Isaías capítulo 30, no versículo 15, diz assim: aleluia, olha só, vou ler daqui. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas não quiseste. Aleluia. Você está vendo aqui que muitas vezes não é no grito da gente, não é na ansiedade da gente, não é na preocupação da gente, não é o quanto você está pensando e orando sobre aquilo. Há momentos que você vai ter que parar de orar por certas coisas e começar a descansar. Sabia disso? Fabiana, que coisa mais louca parar de orar. É porque tem coisa que você já orou tanto, que o Senhor está dizendo para você: não ore mais, só descanse em mim, espere o meu agir. Espera no Senhor e veja Deus agir, veja Deus colocar a mão naquela situação, e o milagre vai ser tão grande que você não vai nem saber contar direito. Porque tem coisa que a gente não sabe nem contar. A gente só vive, milagre é assim, a gente vive, a gente não sabe às vezes nem contar como é que Deus fez. E as pessoas vão perguntar para você: mas como é que foi isso? Você vai dizer: eu não sei como foi. Eu só sei que Jesus entrou nessa situação e Ele fez e Ele faz, porque Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Eu vou lhe dizer uma coisa: Ele não manda problema para ninguém, mas se o problema chegou, Ele vai entrar nesse jogo e Ele vai ser glorificado na sua vida através desse problema, querido. Porque Ele é poderoso para fazer isso, e Ele tem interesse em fazer isso. Eu quero ler outro texto para você aqui. Vamos ler João capítulo 24, nós estamos quase lá. Nós queremos orar por algumas pessoas nessa noite, temos a direção de orar, amém? Por algumas pessoas, principalmente a questão emocional. Dá tempo, né, pastor? Dá tempo orar rapidinho, tem 20 minutos. Pessoas que estão com muito barulho interno, não está conseguindo descansar em Deus. E o Senhor quer alcançar a sua vida nessa noite, amém? Está alcançando as nossas vidas. João capítulo 20, verso 24 a 29. Aqui está falando sobre a questão de confiar em Deus,
de verdade, não dependendo do que sente nem do que vê. E é isso que você vai se encher nessa noite. Eu vou sair daqui independente, mesmo que o problema continue o mesmo. Eu vou sair daqui cantando, sorrindo e descansando. Vou dormir a noite todinha, não estou mais nem aí. Está na mão de Deus. Você precisa fazer isso. O diabo vai vir na segunda. Não, mas diabo, escuta, eu não estou mais nem aí. Está na mão de Deus. Vai falar com Deus. Não está comigo mais não. Deixei lá. Vai conversar com Deus. Ele quer conversar contigo sobre isso mesmo. Né? Olha o que diz. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, a primeira vez que Jesus aparece, depois de ressurreto, ele não estava lá. Só estavam os 11. Na verdade, os 10, né? E os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ou seja, falaram uma coisa que ele não tinha visto com os olhinhos dele. Porém, lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, não puser a mão do lado, não vou crer. Olha isso. Parece até bonito e espiritual, né? Se eu não ver ali as mãos dele, se eu não ver ali a marca do lado, se eu não ver, eu não creio, não. Às vezes a gente sai de casa assim. Se não tiver um milagre hoje na igreja, alguém ressuscitar dos mortos, aí eu também não creio. Pois é, olha o que foi que Jesus disse com Tomé. Vamos olhar como é que Jesus trata esse tipo de comportamento. Uma semana depois, aí os discípulos estavam escondidos do mesmo jeito, né? Estavam nesse lugar fechado. Aí Tomé, nessa vez, Tomé estava com eles, com os discípulos. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, atravessou pelas paredes, pela porta, eu não sei como ele entrou. Ele entrou. Porque ele não precisa de porta para entrar, não. Ele entra quando ele quer. Aleluia. Ele pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Aí Jesus disse a Tomé, coloque aqui, ó, o seu dedo e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque aqui do lado e pare de duvidar e creia. Jesus está dando uma lição com relação a essa questão de racionalizar dentro da esfera natural. Deus não aceita isso, gente. Fé é se entregar de todo coração. É colocar o pé. Quem já assistiu aquele filme bem antigo de Indiana Jones? Que existe aquela ponte invisível para atravessar de um abismo para o outro. Quem assistiu esse filme? Os de 20 para cima não sabem o que é isso. Mas é uma ponte que ninguém consegue ver, ela é invisível e ela só aparece depois que põe o pé. O abismo é um infinito lá embaixo. E aí na hora que Indiana Jones coloca o pé e vai, que ele se solta com o corpo inteiro no abismo, aí a ponte aparece. Parece uma lição de fé ali. Fé é assim. Você não vê nada, mas você se joga e diz, rapaz, eu vou crer nisso. E quando você diz, eu vou crer, você põe o pé, Deus age. Deus pega junto com você. Então, Tomé pensando que era o espiritual da história, quando Jesus entra, Jesus nem conversa com os outros. Ele apenas diz, paz, e faz. Tomé, vem cá. Vem cá. Põe a mão então. Pare de duvidar. Creia. Aí ele põe a mão e faz, Senhor meu e Deus meu. Aí achando que ia comover Jesus, Jesus disse, porque você está vendo? Bem-aventurado é aqueles que não verão, mas crerão. Aqui dá uma lição tremenda com relação à questão de descansar e confiar mesmo que não veja. E é para esse ponto de fé que o Senhor nos chama nessa noite. Filho, filha, você tem orado, você não está vendo, mas confie, entregue nas minhas mãos nessa noite. E eu vou agir. Deus vai agir. Se você crer, Ele vai agir. Ele vai agir nessa situação. Amém? Vamos ficar de pé. Eu tenho alguns minutos. Tem algumas coisas mais para falar, mas nós precisamos encerrar o culto na hora certa. Eu vou orar juntamente com o Sérgio aqui, amor, por favor. Mas se tem alguém que está... Pode subir, amor, aqui. Nós vamos orar de forma geral. Mas se tem algumas pessoas que não estão conseguindo entregar a Deus e está debaixo de muita aflição, saiu de sua casa com muito barulho interno, muita aflição, nós e os pastores, impor a mão sobre você, porque a unção do Espírito Santo, ela é também um bálsamo.
que quebra e despedaça julgos. Amém? Nós vamos orar. Se você não quer vir aqui na frente, Sérgio vai orar, eu vou orar com ele aqui de forma geral por todos nós. Guarde essa palavra no seu coração, confie no Senhor. E aqueles que não estão passando por alguma coisa muito difícil, nenhuma tempestade, guarda essa palavra no coração, bem guardada. Levanta suas mãos e dá graças ao Senhor, porque Deus vai estar agindo poderosamente em nossas vidas nesse instante. Você crê? Há uma unção disponível para fazer isso. Amém? Você pode orar. Ele vai orar e quem quiser vir, pode vir. Amém. Aleluia. Aleluia. Você crê que essa é a palavra do Senhor? Amém. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, crede no Senhor e nos seus profetas e prosperarei. Amém. Uma unção é liberada nesse momento que nós oramos. Pai Celestial, está aqui o teu povo, Pai. Nós cremos na realidade da tua palavra. A tua palavra garante que há uma paz que excede todo entendimento, que já habita no nosso coração. Mas também a tua palavra diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Pai, nós declaramos conforme os princípios da tua palavra. A tua palavra também diz que muito podem seus efeitos a oração de um justo. Temos mais do que 1 ou 2 ou 3 ou 4 justos aqui. Nós concordamos no agir, no teu agir, conforme as tuas promessas, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus que todo barulho seja silenciado. Todo barulho emocional seja silenciado. Em nome de Jesus. Declaramos que todo barulho espiritual, de toda obra de demônios trazendo perturbação mental, seja silenciada e quebrada agora. Nós declaramos com a autoridade do nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus e concordamos que a unção do Espírito Santo vai despedaçar toda situação contrária que tem trazido isso. Eu não sei por onde veio esses demônios, mas eu sei que por 7 caminhos eles vão embora, como diz a palavra. Não sei qual é a circunstância que o diabo levantou sobre a tua vida, e essa circunstância tem trazido essa falta de paz. Mas eu digo, concordando com a minha esposa aqui, concordando com os irmãos, e declaramos essa palavra não só em fé, mas com a autoridade do Espírito Santo. Eu como homem de Deus, a minha esposa como mulher de Deus, vocês como pessoas de Deus e concordando com a palavra, nós damos essa ordem no mundo espiritual e declaramos em nome de Jesus, fora todo demônio que tem perturbado essas vidas. Todo pensamento contrário à vontade de Deus seja derrubado pela palavra que anula sofismas. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a paz que excede todo entendimento.